Penhora de bens ou dinheiro. Afinal de contas, existe uma ordem preferencial de construção de bens? Ou então a empresa pode ela própria escolher qual bem será nomeado a penhora para garantir uma execução? Isso é o que nós vamos tratar aqui hoje. E eu trago esse exemplo aqui hoje, pessoal, uma vez que existem muitas dúvidas em relação à nomeação dos bens passíveis de penhora para garantia de uma execução trabalhista. O exemplo que eu vou citar aqui hoje diz respeito a um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta que a empresa firma junto ao Ministério do Trabalho quando são constatadas algumas irregularidades na sua operação, e essas irregularidades são objeto desse termo de ajustamento de conduta, uma vez que uma nova fiscalização, quando vir a acontecer, caso ela constate a ocorrência dessa irregularidade, essa multa vai incidir em relação àquela empresa, que terá contra ela a criação de um passivo administrativo em razão da não correção dessas irregularidades. Mas veja bem, o exemplo diz respeito a uma situação de TAC, mas ele serve também para toda e qualquer execução trabalhista movida por um reclamante. Então, esse exemplo que nós vamos citar aqui hoje, ele serve para as duas situações. E nesse caso especificamente, essa empresa sofreu multas administrativas em razão de novas fiscalizações do Ministério do Trabalho, que constatou que eventuais irregularidades não haviam sido regularizadas, como por exemplo, manter funcionários sem um registro formal do contrato de trabalho, não manter as condições de higiene e segurança do trabalho em dias dentro da empresa, uma série de situações, não fornecer os EPIs, uma série de situações que são sim objeto de fiscalização administrativa e que, caso não sejam corrigidas em tempo hábil, podem ser objeto de multas sucessivas, como nesse caso. A empresa, nessa situação, houve um bloqueio em suas contas bancárias de um valor em torno de R$450 mil, e ela ofereceu à penhora um caminhão, dando conta de que este seria um meio menos gravoso para que ela pudesse garantir a execução do TAC e, consequentemente, o pagamento dessa dívida. Então, pessoal, a grande controvérsia surgiu no fato de que existe sim no artigo 835 do CPC uma preferência legal para penhora de bens, determinando que o primeiro bem a ser penhorado preferencialmente é o dinheiro em espécie ou depósito bancário. Essa é a grande garantia que o exequente tem de que vai receber o seu crédito em espécie, em dinheiro, certo? Caso não existam valores monetários ou valores em contas bancárias e aplicações, podemos sim seguir para uma ordem aqui preferencial de penhora, como títulos da dívida pública, títulos de valores mobiliários, veículos de via terrestre, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, cota de sociedade simples, percentual do faturamento da empresa devedora, pedras e metais preciosos e direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda. Ou seja, uma série de situações do artigo 835 do CPC que estabelece uma ordem obrigatória que deve ser atendida no pedido de penhora, certo? Então, quando o credor ingressar com a execução, ele pode sim preferencialmente solicitar que a penhora seja procedida num primeiro momento em dinheiro. Veja que nesse exemplo que nós trouxemos aqui hoje, a empresa nomeou um caminhão, ou seja, um veículo, e esse bem de via terrestre, ele está elencado no inciso 4º, ou seja, antes dele existem o dinheiro e outros bens mensuráveis financeiramente que podem ser penhorados anteriormente, certo? O que a empresa alegou? Ela alegou que pela nova redação do Código de Processo Civil, o devedor pode escolher um meio menos gravoso nos atos executórios, ou seja, aqueles que lhe tragam um menor prejuízo. E justamente alegou o conflito dessa ordem preferencial do artigo 835, também do Código de Processo Civil, em detrimento daquela que determina que a execução deve se processar sim pelo meio menos gravoso. E para isso, o TST teve que encontrar uma solução
essa solução ela é padrão para todos os casos dessa natureza e nós vamos tentar esclarecer aqui agora como isso se processou. Essa questão do meio menos gravoso também encontra uma expressa previsão legal no artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o próprio juiz de ofício poderá ordenar que ela se faça pelo meio menos gravoso para o executado. Nesse caso, a empresa alegou que constringir um valor tão grande em dinheiro, R$400 mil, poderia sim lhe ocasionar uma dificuldade na continuidade da sua operação, uma vez que se tratava de uma empresa de pequeno porte e que bloquear um valor dessa monta poderia efetivamente comprometer a sua saúde financeira, demandando até, num primeiro momento, o fim da operação, certo? A não continuidade dessa atividade empresarial. E que esse veículo possuía inclusive um valor de mercado superior, ou seja, esse caminhão ele possuía uma avaliação de R$450 mil e que, portanto, poderia sim servir como um bem passível de penhora, garantindo a execução do TAC pelo meio menos gravoso, conforme preconiza esse artigo 805 também do Código de Processo Civil. Esse entendimento do meio menos gravoso já tinha sido inclusive sumulado no Tribunal Superior do Trabalho através dessa súmula 417, que determinava que nas execuções provisórias a penhora em dinheiro, quando outros bens nomeados, feria o direito da parte de que a execução se desse da maneira menos gravosa. Isso era realmente uma situação vigente. Porém, observou que essa súmula 417 foi adaptada ao Código de Processo Civil de 2015, que determina, sim, a ordem gradativa de constrição de bens e valores, como nós referimos lá no início, naquele artigo 835, determinando, sim, que num primeiro momento, o primeiro bem objeto de penhora, sim, são valores monetários, sejam eles em dinheiro ou aplicações financeiras em bancos, através do sistema Cisbajur. E essa adaptação foi sim feita pelo TST, que entendeu que, embora exista uma previsão do meio menos gravoso, a ordem preferencial se sobrepõe, pois nas questões trabalhistas dizem respeito de verbas de natureza alimentar. E tanto um credor aqui, o Ministério do Trabalho, como um eventual reclamante, pessoa física, pode sim ele próprio optar pela penhora em dinheiro, uma vez que é uma verba de natureza alimentar para satisfazer necessidades de primeira ordem, e consolidou então esse entendimento de que sempre a penhora em dinheiro possui preferência em relação a outras penhoras em bens, ações, títulos, rendimentos, também elencados lá naquela cronologia que nós referimos anteriormente no artigo 835, tá ok? Conclusão que fica então, você, credor trabalhista, de uma ação trabalhista, reclamante, que possui um crédito em desfavor do seu antigo empregador, pode sim optar que a penhora seja feita num primeiro momento em dinheiro ou valores monetários aplicados em bancos. Caso inexistam, você pode seguir aquela cronologia que eu falei anteriormente, optando pelos bens que seguem logo a seguir. Tá ok? Um abraço e até a próxima.